tudo que a gente faz é um ato político. Dormir é um ato político, comer é um ato político, estudar é um ato político, tudo. A gente não pode tirar a política e falar, ai, não, política é tudo ladrão. Não, gente, então esse podcast tem esse intuito de traduzir um pouco esse conceito tão amplo. Só que quando a gente pensa de forma profunda, de forma estratégica, a gente precisa olhar para as políticas públicas. Com certeza você já deve ter escutado esse termo na televisão, sabe, no jornal CNN, ou quando sua mãe tá assistindo você fala, ai meu Deus, mas às vezes você não sabe o que é uma política pública. Mas a gente tem a Patrícia aqui que vai contar pra gente o que é uma política pública. Pá, pode falar. A política pública ela já começa dando essa confusão pelo próprio nome, né? Porque quando a gente pensa na palavra política, política quer dizer, né, da palavra polis, que é aquilo que é comum a todos. Então, quando você coloca política pública, as pessoas sempre ficam meio confusas. Mas, ué, política já não deveria ser pública? E aí é muito legal, as políticas públicas, elas são todo esse conjunto que existe para a sociedade se organizar, que pode ser através de leis, pode ser através de ações, decisões. As políticas públicas, elas têm os 3 níveis também, que é o federal, o estadual e o municipal. E o mais interessante é que elas podem ser e devem ser formuladas com os cidadãos através dos comitês. Então, todas as secretarias, tem vários jeitos, a gente vai falar mais sobre isso hoje, quais são os meios dos jovens participarem da formulação de políticas públicas ativamente e saber mais de perto o trabalho dos parlamentares, da prefeitura, tudo que está acontecendo na nossa cidade é um meio de estar próximo e fazer com que elas de fato sirvam para o maior bem da sociedade, que é visar um melhor espaço comum para todos, que de fato seja uma política pública eficiente, que é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil. A gente muitas vezes tem parlamentares, é aquilo da política, né? A gente sempre vê o político como aquele cara mais velho, hippie, que não conhece os reais problemas da sociedade. E isso causa um gap imenso da gente ter políticas públicas extremamente ultrapassadas. E quando a gente fala de clima, principalmente, que é uma pauta que está crescendo cada vez mais, a gente precisa, sim, atrelar políticas públicas à tecnologia, à juventude, a coisas que são muito legais e possíveis e que acontecem ao redor do mundo. Então, essa é uma visão bem geralzona, assim, de políticas públicas, para dar essa ajuda para a gente iniciar o tema sem pensar, ai meu Deus, não entendo nada. Entende, porque ela está em tudo, né? Ela está na educação, na saúde, o fato de como funciona a nossa escola, de como funcionam as ruas, a questão do urbanismo, tudo isso é decidido através de políticas públicas. Gente, que mulher! Que mulher! E tá escutando, jovem? Você pode participar ativamente da formulação de políticas públicas. Quando a gente pensa em política, não precisa ser essa coisa distante dos homens brancos, héteros, gêneros, ricos e velhos. Mas política pode ser traduzida em nós mesmos. E quando a gente pensa nessa parte de futuro do mundo, não dá pra gente distanciar do discurso climático. Mas o que será uma política climática? Tem muitas coisas aí, né, Amandinha? Eu acho que eu vou partir de onde a Patrícia falou, porque política climática é uma política pública, porque, assim como ela falou, né, que existem várias áreas de política pública, educação, saúde, meio ambiente e clima também é uma área de política pública, e não só para o futuro, para o presente. Eu acho que é importante dizer que todos os anos a gente tem aí mais de 1.000 cidades que declaram estado de emergência ou calamidade pública no Brasil por causa de secas extremas ou enchentes ou alagamentos, deslizamentos de terra. Então, acho que essas incidências e tudo que acontece pela crise climática no país já existe. Eu acho que tem um documentário muito interessante que vocês podem assistir, que é O Amanhã é Hoje, o drama dos brasileiros que já estão vivendo os impactos da mudança do clima, que traz bem para essa realidade nossa. É que tem uma galera que não está atenta a essas questões climáticas. Essa galera tem tido prejuízos expressivos. A gente combatia o fogo com chinelos, com chuteiras. Então, isso me toca muito.
e a partir disso pensar em políticas climáticas que são mecanismos você adaptar a sua população a essas mudanças ou de você diminuir os impactos da humanidade ou da sua população nacional dentro de um sistema climático mundial. Essa é uma das formas de você entender política climática, mas ao longo do processo você vai entender que existem muitas áreas ali que são mais específicas, desde financiamento, quem é que vai pagar a conta, né, no final. É igual quando a gente vai para o bar, toma cerveja e decide dividir a conta e no final a gente vai pagar alguma coisa. Então, acho que precisa muito ter essa visão mais abrangente sobre política. A nossa política pública nacional, que está dentro do governo federal, a gente vai ter a política pública que está dentro do escopo do Estado, né, de cada Estado nacional e também a do município. Então, acho que a gente precisa entender onde cada política pública deve se incluir e cobrar de fato, ou ser a pessoa que vai construir a política pública da maneira certa. Perfeito. E quando a gente traz todas essas demandas, a gente pensa no futuro da humanidade. O mundo tá horroroso do jeito que tá, porque os nossos representantes políticos não estão com uma capacidade de resolver essas crises que estão nos atravessando. Crise econômica, crise sanitária, crise social, crise ambiental, crise climática. E corta meu coração quando eu olho para esses possíveis candidatos à presidência, ver que eles não carregam uma pauta climática, não carregam uma pauta ambiental com uma força, sabe? Tipo, bora gente, vamos cuidar do planeta. Eu sou jovem embaixadora da ONU e eu estudei bastante a Agenda 2030, a Agenda de Sustentabilidade. E sempre que a gente pensa nessa pauta, a gente está diminuindo as desigualdades sociais, a gente está fomentando uma economia inclusiva e a gente está sendo ambientalmente responsável. Então a gente não pode mais pensar em políticas públicas, a gente não pode pensar em política descolado desse discurso.